WePlan Cast. Agora sim. Chegou! Tá me ouvindo bem, Douglas? Bem-vindo, Douglas. Ouço vocês alto e claro, positivo e operante. Maravilha. Então tá bom. Contigo, maestro Johnny. Todo mundo bem? Todo mundo com saúde aí? Graças a Deus. Certo. Eu, como sempre digo, cada dia mais rico, cada dia mais bonito e cada dia mais mentiroso. Tá feita a intro, Douglas. Parabéns. Faço das suas palavras as minhas. Bom, galera, vamos lá então. Vamos pro episódio. Episódio número 7. Esse é mais um episódio da nossa série em que a gente vai trazer pessoas de fora, né, para agregar conhecimento e no conteúdo. E quem está aqui comigo hoje para fazer esse episódio, como sempre, no nosso trio aí, é o Renan. Se apresenta aí, Renan. Fala, galera, tudo certo? Então, Renan falando aqui, cofundador da WePlan. Estamos mais uma vez aqui no podcast para trazer um convidado IMEX especial, tratar de um assunto super importante aí que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo aí no dia a dia. Eu tenho aqui também o Ismael. E aí, pessoal? Então, sou o Ismael dos Santos, eu sou o Head de Expansão da WePlan, estou aqui em Chapecó e região. Estamos aí para mais um episódio. Maravilha. E Douglas Gaio. Se apresenta aí, Douglas. Quem é o Douglas na fila do pão? O próprio. Boa noite, galerinha. Boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo, né? Olá, né? Vocês podem estar ouvindo qualquer horário aí. Eu me chamo Douglas Gaio, para quem me conhece. Para quem não me conhece, eu também me chamo Douglas Gaio. Eu sou o Head de Estratégia, Inovação e Finanças da Zuc Consultoria. Queria dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer é nosso aí, Douglas. Quanto obrigado por ter aceitado, cara. Assim. A diferença é o seguinte, né? O Douglas, ele me convida para churrasco em casa e eu convido ele para um podcast aqui, né? Só para trabalho, cara. Eu nunca só derrota. O cara nunca me convida para as coisas boas. Às tá 20 certo. horas na véspera de feriado. Maravilha. Então, Renan, qual foi a ideia, assim? Qual foi a intenção de trazer o Douglas? O que você visualizou que seria importante para passar para o nosso público, né? Para quem está nos ouvindo? Você pode dar uma intro aí do assunto que a gente vai falar hoje? Claro, com certeza, Johnny. É um assunto que a gente gosta muito de falar, a gente trouxe o Douglas aí porque realmente é especialista no assunto, né? Como ele mesmo falou ali também, citou a Zuc Consultoria. Tem também uma outra empresa que eu tenho certeza que o Douglas vai falar aqui, que é a Vetor, até no qual a WePlan tem os serviços da Vetor contratados, né? Mas é para a gente falar sobre um tema mega importante, que é a gestão empresarial, né? A difícil tarefa de você gerenciar uma empresa, né? E a gente traz o Douglas aí hoje para falar um pouquinho sobre esse desafio, né? Falar um pouquinho também sobre as ferramentas de gerenciamento, né? E a gente poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, aqui os nossos amigos, né? Os nossos credenciados, profissionais parceiros, falar um pouquinho das soluções aí que a gente tem certeza que vão ajudar a alavancar os seus negócios. Então vai ser um bate-papo aí muito legal aí, cara. Tenho certeza. E só aproveitar, Renan, pedir pro pessoal não se suicidar antes e não apertar o pause antes, né? Só porque a gente falou de finanças e gestão, eu tenho certeza que vai ser bacana, galera. Invistam essa 1 horinha da vida de vocês aí, que eu tenho certeza que não vai ser chato. Legal. Esse é um assunto muito tabu ainda, né, Douglas? A gente visualiza, né? Papo de gestão, às vezes é um papo chato, né? Até a própria questão da gestão do seu próprio dinheiro, né? Finanças pessoais. Mas a gente está vendo que isso está mudando muito, né? Tem muitos canais aí que estão trazendo conteúdo. E como que você pretende trazer isso para nós hoje? Cara, eu acho bem legal isso que você falou, Johnny, porque eu lembro da minha mãe me falando, né? Olha, filho, não fala para ninguém quanto que você ganha, porque é feio ganhar muito dinheiro, né? Ai, a gente não pode contar para ninguém, né? A gente, quando muda de lado, quando a gente vira empresário, né? Quando a gente deixa de ser empregado, a gente sempre tem aquele medo, assim, meu Deus, eu não posso dizer quanto que eu ganho, porque senão o meu cliente vai querer mais desconto, o meu funcionário vai querer aumento, né?
Então, de fato, cara, a gente tem que quebrar alguns tabus, desmistificar um pouquinho disso, né? A gente tem muito pudor de falar de dinheiro, muito pudor de falar de lucro, e a gente tem que entender isso, né? Já começa por isso. Quando eu pergunto para empresários como vocês o porquê que a empresa existe, a primeira coisa que eu escuto é para embelezar ambientes, para deixar o lugar mais bonito, para realizar um sonho do cliente. E, cara, tudo isso é muito bacana, muito maneiro, mas, assim, a gente tem que entender que isso é da porta para fora, né? Da porta para dentro, a gente é empresário. Então, tem que dar lucro o negócio. Você investiu tempo, você investiu dinheiro, e esse tempo e esse dinheiro, de alguma forma, eles precisam ser remunerados, né? Então, a ideia, Johnny, hoje, basicamente, é isso. A gente bater um papo bem bacana, bem descontraído, com dicas de gestão, trazer cases, trazer coisas que funcionam em outras empresas que a gente atende, de uma maneira leve, de uma maneira que não seja tabu, de uma maneira que não seja técnica, né? Porque, cara, de fato, assim, a gente tem que entender que a faculdade, muitas vezes, né, ela prepara vocês para serem bons arquitetos, para serem bons profissionais, mas ela não prepara vocês para serem bons gestores, né? A gente ainda tem um modelo de ensinos que foca muito nessa questão, assim, da gente ser o melhor arquiteto, não ser o melhor empresário arquiteto, né? Então a ideia hoje é a gente trocar umas figurinhas aí nesse sentido e provar para vocês que é fácil sim fazer a gestão da tua empresa, é fácil crescer, é fácil a gente ganhar dinheiro, a gente ter retorno sobre os capitais investidos nossos aí e de uma forma bem serena, bem tranquila. De fato, né, Douglas, assumir o controle do seu negócio, né, do seu dia a dia. E a gente conversa, Johnny, eu e o Ismael, né, a gente fala muito sobre isso também durante as semanas do nosso trabalho, porque o que acontece, né, a gente vem cada vez mais pensando em de que forma a gente consegue ajudar mais os nossos parceiros, né? Porque se a gente for analisar, a gente tem hoje parceiros que eles são do processo criativo, né? Que são realmente excelentes na parte criativa. E de que forma que a WePlan pode ajudar eles, por exemplo, da forma que está trazendo o Douglas hoje, né? Para a gente falar sobre, cara, você precisa encarar o teu negócio, o teu escritório, de fato como uma empresa e ter o controle sobre isso. Então, às vezes a gente comenta assim, às vezes a gente acaba conhecendo excelentes escritórios, né, que a gente poxa, de repente a gente pudesse auxiliar de alguma forma. Cara, um simples fluxo de caixa, né, a gente já conversou sobre isso, né, que é uma ferramenta de gestão, realmente para ter o controle detalhado sobre todas as entradas e saídas, né, qual de fato são os recursos que está entrando no teu negócio em determinado período, né, fazer você entender a movimentação financeira que está ocorrendo dentro do teu negócio. Então, outra coisa também, você poder ter um fluxo de caixa, chegar no final do ano e poder fazer um DRE, né, a demonstração do resultado daquele exercício. Então, já são materiais que o Douglas já está em parceria com a gente também desenvolvendo, a gente vai poder comentar hoje aqui no podcast, que a gente vai estar fornecendo para os nossos parceiros. E a gente sabe que é de fato você assumir o protagonismo do teu negócio, né? Depende se você tem um escritório de arquitetura com diversos profissionais ou se você é um profissional autônomo, mas você precisa estar no controle da operação. Então, aí eu vou deixar para o Douglas, né, que é o especialista. E não perca a cena dos próximos capítulos, né? A gente vai falar dessa ferramenta que a gente criou pensando em vocês aí. E eu acho que é bacana, né, Renan, a gente destacar também que, cara, independente do tamanho da tua empresa, talvez o maior erro que a gente tem quando a gente se torna empresário é a gente achar que gestão é para empresa grande, que é para escritório que tem 20 arquitetos associados. Cara, não. É o cara que, mesmo que ele tenha uma equipe, né, ele tem que começar certo, tem que começar com controle. Até porque, assim, uma grande empresa, ela pode se dar o luxo de errar, né? Uma pequena empresa ou uma equipe, como a gente brinca sempre, talvez a gente não tenha possibilidade nenhuma de errar. E para isso a gente precisa acabar com a gestão por achismo, né? Eu acho muito bacana quando você fala assumir o controle da nossa empresa. Assumir o controle da nossa empresa é exatamente isso. Cara, eu não posso achar que eu posso comprar um equipamento novo, eu não posso achar que eu posso investir, eu não posso achar que o meu preço de venda de um projeto tem que ser R$80 o metro quadrado, ou tem que ser R$100 o metro quadrado, ou R$50 o metro quadrado. Eu preciso ter certeza disso, né? E essas ferramentas que você citou, um simples fluxo de caixa, um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício aí, são ferramentas que acabam com a gestão por achismo. Cara, quem me conhece sabe que eu odeio conceito, né? Às vezes eu dou umas aulas por aí, eu brinco com o pessoal, né? Pra que serve conceito? E aí o pessoal fala, pra isso, pra aquilo, cara, não serve pra nada. Os professores ficam meio bravos comigo, né? Mas eu gostaria muito que vocês nesse momento se imaginassem pilotando um avião.
Para que você faça isso de uma maneira segura, cara, tu precisa de um marcador de velocidade, um marcador de combustível, um marcador de altitude, um radar meteorológico, um GPS para você não se perder, né? E gerenciar uma empresa é muito similar com você pilotar esse avião. A gente pode fazer um comparativo aí muito facilmente, para que você faça a gestão do teu negócio, né? E, de novo, ratifico, mesmo que eu seja uma equipe, né? E a gente acaba confundindo muito isso às vezes, né? Principalmente as finanças, né? Aí eu recebo de cliente na minha conta pessoal, aí eu não tenho um CNPJ, aí vira tudo uma bagunça, uma baderna. Aí eu gasto o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica e versa e vice, né? Então, mesmo que você tenha uma equipe, que você seja um empresário individual, é importante você ter este painel de controle, para que você faça de fato a gestão da tua empresa. Você tem que separar as duas coisas, né? Então você tem que a todo momento saber a velocidade que você está voando, tem que saber a altitude que você está, tem que saber se você tem combustível ou não, né? E até, né, Douglas, pegando só esse gancho ali, até para de fato você ter dados na mão para tuas tomadas de decisões mais assertivas, exato, né? Pô, será que eu posso investir em marketing? Exatamente, será que eu posso investir em marketing? Será que eu posso melhorar aqui o meu escritório, né? Quais são as ações que eu posso fazer agora para o próximo ano ou para o próximo trimestre? Então, importante, cara. E cara, assim, a gente, quanto brasileiro, a gente tem uma mania de sempre procurar muleta, né? A gente é o rei da muleta, né? Em todos os sentidos. Então, a gente atende empresários aí com bastante dificuldade financeira, às vezes, e quando ele acha uma muleta para justificar o fracasso dele, tu percebe que ele até dá uma relaxada na cadeira, assim, ele até se encosta para trás. Transfere a responsabilidade. Diz o Homer, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, cara, e a gente precisa acabar com isso, né? A gente, quanto empresário, tem que entender que não tomar uma atitude é um erro tão grande quanto tomar uma atitude errada, né? E talvez pior, porque você nem aprendeu com o teu erro, né? E aí essas ferramentas de gestão que a gente falava aí, DRE, fluxo de caixa, que tem, cara, de graça na internet. Ah, mas eu sou pequeno, não tenho dinheiro. Cara, de graça na internet você tem 1 bilhão dessas ferramentas que podem te ajudar. Elas vão te trazer esse protagonismo do teu negócio, né? Então vão fazer com que você acabe de vez com a gestão por achismo e possa tomar essas decisões fundamentadas, que nem você citou, né, Renan? Ah, cara, vale a pena eu investir 500 pila em marketing? Meu Deus, 500 pila é muito. Cara, o caro ou barato ele é relativo, depende, né? Vou citar um exemplo. Nós trouxemos um CEO novo para uma empresa que a gente está atendendo. Cara, o cara custa 25 mil por mês. Aí você vai dizer, mas o cara é caro. Não é, ele vai gerar 14 milhões de lucro líquido para essa empresa no próximo ano, entende? Então é relativo o caro ou barato, né? Só que você só consegue tomar essa decisão se você tiver de fato essas ferramentas na mão, né? E aí tem uma outra coisa também, aproveitando o gancho aí, Renan, que é perfil, né? Você citou uma coisa muito bacana. Vocês arquitetos são muito criativos. E a gente percebe que pessoas criativas, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade de seguir processos. E aí isso é uma baita dica, né? Fica um hashtag fica a dica aí, né? Vamos fazer uma autoanálise aí se de fato, às vezes, a gente não se esconde atrás do nosso perfil, né? Ai, não, eu não sei nada sobre gestão. Aí existe uma tendência natural da gente meio que rechaçar isso, né? Não, finanças é coisa pra doido. É também, né? É também. Tem um doido falando hoje aí, né? Tem um aqui com vocês hoje, né? Que no caso deve ser o Ismael, eu acho. Não sei o que tu quis dizer com isso. Tô quietinho. Mas existe essa tendência... Só aprendendo, né? Que me dera, né? Então existe essa tendência também da pessoa que ela tem um perfil muito criativo, ela ser... aversa a protocolos, a controles. Então a gente precisa também fazer essa autoanálise aí. Não existe caminho para o sucesso que não passe pela gestão. Porra, anota aí, Johnny, para nós, que eu não sei falar essa frase de novo aí, foi bem bacana. Não existe, cara, não existe caminho para o sucesso que não passe pela gestão. A gente falava muito disso, assim, sabe? Antigamente você ganhava dinheiro vendendo, né? Não interessava quando você... Verdade, o que você ia fazer? É vender, vende que dá dinheiro. Hoje em dia a gente não vende, a gente não ganha dinheiro vendendo, a gente ganha dinheiro fazendo gestão, né? Bem esse caminho aí, bem esse caminho. Douglas, a gente tava falando antes de você entrar aí na videoconferência exatamente sobre isso, sobre a questão de ser artista ou a questão de incorporar realmente uma empresa, né, para o teu negócio. Porque às vezes você se apaixona tanto pelo projeto, tanto pela coisa bela ali, né, pela qualidade de uma imagem, e esquece de todo o processo que hoje, quanto te custa hoje numa empresa, né,
para você estar parado, por exemplo, assistindo um render sendo finalizado, né? Enquanto você talvez poderia adicionar outros meios de atingir o teu cliente de uma forma muito mais direta, né? Porque existe uma dificuldade muito grande no mercado e enraizada na nossa essência, desde quando a gente nasce, a gente não aprendeu a fazer isso, né? Que é realmente falar de uma forma mais franca, né, com o nosso cliente, colocar, por exemplo, as obrigações para o cliente. Então, isso lá atravanca muito o processo, né? Então, o que eu vejo, assim, falta um pouco incorporar essa questão da gestão e a questão de ser uma empresa, né? Ser um empresário, não apenas uma visão de um profissional, arquiteto, que faz projetinhos, né? É isso que a gente quer levar também, essa ideia, essa aquilo missão, que a gente fala, né, E encerrar etapas também, né? Porque, cara, a gente vê aí que às vezes as pessoas comentam com a gente, nossa, um cliente que era para ter encerrado em 3 meses se estendeu por 6, 7 meses. Cara, olha o quanto tempo, né, você empregou ali, se alastrando, né, o ano adentro, e você não está mais conseguindo cobrar esse serviço, monetizar esse período. E aí volta daí para o que a gente está conversando aqui, né? E tu realmente ter o controle da... Tem aquela pergunta, né? Quanto que você vale, né? Hoje, qual que é o teu preço como profissional, né? Aí muitas pessoas vão dizer, eu não tenho preço. Vamos dizer, a resposta é errada, né? A resposta é você tem que ter, sim, um planejamento, você tem que ter um preço, porque se o cliente vem e te pede uma dica, cara, aquela dica ela te custa, né? Porque tu tem experiência, tu tem bagagem, know-how, né? Todo dia a dia, né? Teu know-how que te trouxe até aqui. Então, da mesma forma, um projeto, cara, vamos encerrar as etapas. Então, assim, nós temos 3 alterações. Passou das 3 alterações, que é a questão da gestão, né? Aí você começa a entender um pouquinho melhor sobre o teu negócio e se valorizar mais, né? Acho que essa é a grande questão. Cara, isso é uma visão de processo pura, né, Ismael? Eu sou fissurado por isso, eu acho muito legal quando a gente consegue ter essa maturidade, assim, né? E tem uma questão bem bacana por trás disso, que é o profissionalismo que você passa para o teu cliente, né? Quando você está mendigando para ele fechar contigo um projeto, quem faz preço é ele, né? Agora, quando você torna o teu serviço, o teu produto desejado, a tua marca desejada pelo cliente, quem faz preço é você. E, cara, a gente sofre com isso na consultoria, né? Na melhor das hipóteses, eu posso trabalhar 24 horas por dia. Talvez eu vou aguentar 1, 2, 3 dias, né? Mas a gente tem uma limitação de tempo, cara. Talvez seja o recurso mais escasso que a gente tem na nossa vida hoje. E a gente tem que aprender a padronizar o processo para que a gente possa replicar. Cara, isso é uma visão que pouco empresário tem, ou talvez só os empresários que conseguem transcender a equipe para virar uma grande empresa, eles conseguem ter. Não me entendam mal, por favor, mas, cara, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro enquanto a gente dorme. E a melhor forma de você fazer isso é você botando pessoas para trabalhar para você. Porque a tua hora é uma hora muito cara para ficar fazendo processinho operacional, entende? Então não faz sentido, cara. Só que, beleza, para eu ter um processo que eu possa terceirizar isso, e muito cuidado, né? Eu sempre comento com os meninos aí que delegar é diferente de delargar, mas para que você possa delegar isso para um terceiro fazer, seguindo os teus princípios, os teus propósitos, você tem que ter um processo muito bem estruturado. E, cara, é simples, desenha um negócio, faz um fluxo, vocês não são campeões em fazer desenhos, então desenha um fluxo, deixa claro, deixa tácito, senta com a tua equipe, senta com o teu primeiro assistente de projeto lá, para desenhar com ele, como é que seria se o cliente viesse nos contratar hoje? O que a gente faria primeiro? A primeira etapa é fazer o briefing. Opa, já temos a primeira caixinha. Segunda etapa, e no briefing a gente tem que entender isso, aquilo. Então, cara, tu vai desenhando isso, vai ficando mais tácito, né? E tu consegue terceirizar um pouco dessa bronca, digamos assim. E Douglas, agora você vai concordar comigo. Por exemplo, se você me contrata como um profissional de arquitetura, existe uma oportunidade ali, né? A oportunidade de ser profissional, se posicionar, né? Que é o que a gente sempre fala. Quando você me contratou, se eu me posicionar e eu assumir o controle, porque eu que sou o profissional aqui, você vai me respeitar. Por Exato. Mais que você seja um empresário, um cara que lida aí com grandes negócios, né? Você vai me respeitar na minha área. Então, é o momento de se posicionar sobre contrato, sobre qual que vai ser a condução a partir daqui, falar sobre, por exemplo, sobre perspectiva de investimento.
que é o que eu vivo, cara. Eu brigo muito por isso, porque se você está projetando algo que você não sabe quanto que o cliente vai investir, o cliente não abriu para ti, porque a maioria dos clientes não abrem, porque não sei qual que é o medo de dizer, se a pessoa vai abrir, eu quero investir 100 mil, a pessoa vai fazer chegar nos 100. Não, é porque assim, tu vai abrir o olho do teu cliente, tu tem experiência suficiente para dizer se aquilo vai dar 100 ou 150, ou 90, ou 80, né? Então a condução tu tem essa oportunidade de dar para o caminho que você quiser e assumir o controle. E como o Douglas comentou, quando o cliente assume o controle, ele te leva para todo lugar, para o lugar que ele quiser, e aí a questão vai alterar, sei lá, 5, 10 vezes, você não vai conseguir cobrar mais por isso, né? Esse tempo que tu tem de ida no fornecedor, então setar etapas e definir qual que é o teu roteiro é a melhor opção. E no final, Ismael, a gente passa por incompetente ainda, sabe? Cara, a gente sofre disso na consultoria também quando a gente não se posiciona, sabe? Uma das coisas que eu entendi a duras penas na vida, depois de 11 anos trabalhando com consultoria, é que nem todo cliente é cliente para você. E o cliente só te contrata porque ele espera esse conhecimento técnico de você, ele espera essa condução de você. E quando você força um projeto para fechar com um cliente que não é o teu fit, não é um cliente ideal para você, tu acaba tendo que ceder, né? E aí o fato de você não ter um processo estruturado, de você não se posicionar, de você não ter isso claro, como você comentou, faz com que ele te conduza. E aí eu faço minhas tuas palavras. Cara, é o cara que vai sair falando mal da gente, é o cara que vai pagar sem estar vendo valor no projeto, ele vai achar que, cara, mais um mês para pagar o boleto daqueles caras. Vai cozinhar, né? E vai cozinhar. Frustrante para todo mundo. Eu achei genial ali, Douglas, quando você falou, né? Poxa, senta, né, com sei lá, alguém da tua equipe, ou pega isso por partes, por ordem, né? Mas é aquilo como tu disse, quando tu tem os processos alinhados, você consegue conhecer cada etapa da tua linha de criação ou de produção, né, dentro do teu negócio. E com isso também você tem mais previsibilidade, né? Então... que é o planejamento, exatamente. Né? Planejamento é isso aí. Planejar a rotina, planejar quanto tu quer. Por exemplo, eu anotei aqui um ponto para a gente puxar o assunto aqui, que é a questão da renda, né? Quanto que você quer ganhar? Qual que é a tua meta, né? E o que tu precisa fazer para atingir aquele valor? E aí que a gente entra com o A-Plan, aí que a gente entra com novas estratégias, novas rendas que vão ser extra, né? Para o teu negócio, para tu poder atingir aquele objetivo, aquele valor, né? Senão, o que você vai fazer? Você vai ter que dobrar a tua equipe, você vai ter que investir muito mais do que você hoje, mais do que você não tem, né? Para poder atingir o valor que tu precisa. Então, aliar a bons fornecedores e boas estratégias, né? Ou até uma ferramenta, vai te levar para outro nível, vai chegar. E vem bem de encontro, Ismael. E bem de encontro com o que o Douglas também estava falando antes, né? Na questão do tempo, né? Então, tu tá com os processos bem definidos dentro da operação, tu fica mais ágil, né? E a gente sabe que você tem mais rapidez também para solucionar os problemas. E aí vem de encontro com essa questão do tempo, né? Então, tu otimiza o tempo, automaticamente vai ter mais rentabilidade e mais assertividade também dentro dos seus projetos. Porque a quantidade de horas não muda, exatamente. Muda, né? Agora você pode sim, ao invés de ganhar R$100 a hora, Perfeito. você pode ganhar 400, 500, né? É só escalar isso, né? Não tem problema nenhum. A limitação de valor por hora não existe. A limitação de horas, sim, né? Agora a limitação de valor que você ganha por hora, ela é infinita, né? Exato, essa Johnny, questão Tá muito bom esse podcast. A intro já virou o programa, tá, pessoal? Não quero dizer nada. Mas assim, só para fechar, só para finalizar, é interessante essa parte que o Douglas colocou de organizar a casa, os processos, desenhar isso, né? Porque às vezes está na cabeça do gestor e ele não clarifica isso, ele não fala isso, ele não explica, mas daí quando as coisas saem errado, aí vem o problema, né? E eu também ouço falar muito da questão de agilidade, né? Desenvolvimento ágil, inovação ágil, enfim. Só que uma coisa que eu aprendi nessas revoluções de agilidade dentro das empresas é que até o nome ágil, né, desenvolvimento, produto ágil, não está muito certo. Na verdade, seria organização, né? Porque antes de você dar agilidade a um processo, antes de você dar agilidade à tua cadeia de produção, né, e aos teus procedimentos internos, você tem que organizar eles, né? Você tem que pautar eles, você tem que escrever, desenhar eles, para que depois eles possam escalar, né?
Então, como que você pretende crescer uma coisa que você ainda não sabe como ela funciona? Eu acho que esse é o ponto, né, que a gente está falando aqui. E é batata, Johnny, assim, sabe? Cara, é o que a gente mais vê, assim, né? Primeiro, não, mas eu sei de cabeça o que eu tenho que fazer. Beleza, então se tu pegar Covid e ficar 15 dias no hospital, ferrou. A empresa parou. Quase que saiu, mas segura aí. O horário, Douglas, cuida do horário. O pessoal sabe que eu sou muito empolgado. Então, né, primeira coisa, não, mas tá na minha cabeça. Tá, então a empresa depende de você. Se tu não pode tirar 15 dias de férias, né? Cara, eu passo 2 semanas por ano com a minha família de férias, aproveitando a minha esposa, os meus filhos. Você jamais vai fazer isso. E tem uma pegadinha fantástica, cara, quando a gente entra na consultoria, a gente tenta colocar isso no papel. Eu falei, beleza, vamos sentar aqui se você sabe, então. Desenha pra mim, literalmente, né? Desenha pra mim. Não, mas veja bem, aí eu tenho que ver, porque às vezes é assim, às vezes é assim. Não, então não tem processo. E corroborando, Johnny, com isso que você falou, com o que o Ismael falou também, cara, o preconceito que a gente tem na nossa cabeça é gigantesco, né? Vocês falaram de, cara, pede o orçamento pro cliente. Ai, mas eu tenho medo, o cliente não vai querer me falar. Cara, será que o cliente não vai querer te falar? Ou você tá com medo de perguntar? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Né? Mas eu não posso engessar o meu processo de criação. Cara, será que não é uma muleta para você não ter um processo justificado? Desculpa um isso, né, desenhado? Isso é papinho furado, né, cara? Bem sincero. Viu, Douglas? Eu gravei recentemente um vídeo falando sobre esse tipo de alinhamento e agora vamos dizer que a mensagem seria para quem é cliente, né? Para quem está contratando um arquiteto, um profissional. Que se você não abrir o jogo com esse profissional, se não falar por exemplo, das suas necessidades, vai ser muito difícil ele acertar o seu projeto, certo, né? E agora a questão do custo, a mesma coisa. Você vai projetar para 100 ou para 200, né? Se o cliente não colaborar com esse profissional e informar quanto ele quer investir de fato, quanto ele tem para investir, vai ser muito mais difícil o processo, né? Vai ser muito mais retrabalho, né? Exato. E aí o que eu coloco também na minha fala é que, assim, agora, se você não se sente seguro de abrir o jogo para esse profissional, de quanto você tem para investir, tu tem que repensar se realmente é aquele profissional que você quer contratar, né? Porque se você contrata, você adquire toda a confiança da pessoa, tu tá abrindo, vamos dizer, muitas vezes a casa, a empresa para esse profissional ir lá projetar a tua vida, o teu sonho, cara, contribua com ele nesse momento, né? Auxilie nesse processo, porque vai reduzir muito mais o tempo de apresentação do projeto, vai ser muito mais assertivo, muito mais objetivo e em todos os pontos, né? Projeto e preço, principalmente. Eu gosto muito de historinha, né, Ismael? Então, cara, imagina a seguinte situação. Eu chego pra você, entro no teu carro e digo, dirige. Aí tu vai falar, tipo, pra onde? Não, dirige, sei lá, dirige. Eu quero só que tu dirija. Tá, mas eu posso pegar BR? Não posso? Eu tô em Santa Catarina, eu começo a dirigir pro Paraná. Aí quando eu chego lá no Paraná, eu falo pra você o seguinte, cara, eu queria ir pro Rio Grande do Sul. Olha o tempo, olha a quantidade de recursos que você gastou e olha o custo que a gente vai ter para voltar todo esse caminho, né? Então, cara, não faz sentido nenhum, né? Eu, quanto consumidor final de um arquiteto, não abrir o jogo e eu, quanto arquiteto, não pedir isso pro consumidor final para alinhar a expectativa, né? Cara, aquela velha história, assim, o cara desenha uma casa quadrada e eu queria uma maloca lá redonda, sei lá, uma oca redonda, entendeu? Cara, não faz sentido. A gente tem uma perguntinha bem marota que a gente pergunta sempre na consultoria quando a gente está fazendo o diagnóstico inicial, né? A pergunta que a gente faz para o cliente é a seguinte: como que eu posso te encantar? Porque, cara, talvez ele espere muita coisa da gente, né? E talvez ele nem saiba direito o que ele espera, mas eu preciso saber como fazer esse cara ver valor no meu trabalho. Então, se eu não perguntar para ele e ele não me abrir, a gente vai com certeza se frustrar. Não tem outro alvo, entende? É frustração na certa. Pelo que eu entendi, a WePlan está buscando formatar, né, encaixotar, envelopar também esse tipo de conhecimento, né, e esse tipo de educação para o credenciado.
e como que ele vai aprender gestão na prática, né? E outra coisa, não é chover no molhado, né? Eu imagino que isso é uma coisa formatada e encaminhada para o mercado, né, de imóveis planejados, enfim, é uma coisa mais simples, direta, assim como nós comentamos no outro episódio, que os vídeos são simples, explicativos, são diretos, vão direto ao ponto para aquela finalidade. Funciona assim também com a gestão que a WePlan tá educando? Com certeza, Johnny. É aquilo que a gente falou antes, né? De que forma que a gente pode cada vez mais entregar ferramentas para alavancar os resultados dos nossos parceiros, né? É realmente prosperar, né? Ir adiante. Então, a gente está desenvolvendo toda a parte de um treinamento comercial, né? Onde a gente está colocando metodologias testadas e comprovadas por quem realmente fez isso tudo na prática. A gente tem aí 10 anos de mercado, a gente fez isso acontecer, a gente colocou isso validando, né? E da mesma forma que é o que o Douglas está falando hoje, né? Por que a gente trouxe o Douglas ali para a gente fazer essa parte do treinamento, que é de extrema importância, na parte de gestão financeira, né? Como gerir o seu negócio. Porque, de fato, no achismo não dá mais, né? Os profissionais ou a empresa que não estão mais por conta de dizer assim, cara, eu preciso realmente de informação, de dados na palma da minha mão, assumir o controle, Douglas, tu vai poder falar melhor que eu, não vai prosperar, né? Isso esquece, cara, não vai para frente. E ainda mais em momentos como esses, né, que a gente tá passando, onde você precisa se reinventar, onde você precisa saber de que forma que tu vai dar o próximo passo, né? Poder enxergar além, enxergar ali na frente. Então é por isso que a gente tá trazendo todo esse conteúdo, todo esse know-how aí para de fato a gente poder caminhar juntos e ajudar, né, os nossos parceiros. Cara, começa por uma coisa simples, né? É a melhor aula com o melhor professor, o mais bonito de todos que vocês vão ter na vida, né, cara? Então já começamos por aí, assim. Então, se ninguém gava, o Zé cagava, né? Então... Sim, é um homem de 1,90 m aí, né? Subindo ou descendo, depende. Olhando de cima ou de baixo, né? Cara, mas a pegada é exatamente essa, assim. Quem me conhece sabe que a minha formação, ela tem que ser técnica, né? Não tem como a gente fazer uma formação que não seja técnica, mas eu nunca gostei de falar de gestão de uma maneira técnica. Sempre foi uma das minhas maiores dores. Eu tenho 3 pós-graduações e eu saí frustrado de todas as 3 porque os professores iam lá dar aula e, cara, pouquíssima coisa do que a gente via lá se aplicava, sabe? Então, eu sempre tentei trazer isso para todos os meus parceiros de negócio, para os meus clientes, que a gente tivesse uma abordagem leve sobre o assunto, né? E que fosse algo aplicável, que fosse algo tácito, algo que você pudesse acabar de ver aquela aula que a gente gravou lá e você pudesse aplicar na tua empresa. Porque se você não puder aplicar, cara, é papo furado, é tempo perdido, não vale a pena. O teu tempo é muito caro, o meu tempo é muito caro, então não vale a pena a gente fazer uma coisa que seja não aplicável, né? Que não seja aplicável. Então vem com essa pegada aí. E, cara, a gente sempre pode aprender com tudo, né? Então uma sacada bem bacana aí é a questão das experiências de consumo, né? A gente tá proporcionando para vocês algo além do operacional. Isso é uma experiência de consumo e essa é uma dica importantíssima para você gerar para o teu cliente alguma experiência de consumo, né? Lembra que a gente falava antes que a gente tem que ter uma marca desejável, né? Um serviço, um produto desejável. Você só consegue isso através das experiências de consumo. Se você entregar para o teu cliente uma experiência de consumo, ele vai querer estar perto de você o tempo inteiro. Quando ele lembrar de um produto similar ao teu, de um serviço similar ao teu, ele vai lembrar do teu nome, da tua marca. Então também é um carinho que a gente está fazendo com os nossos credenciados aí, porque a gente sabe que a gente pode criar um ecossistema onde todo mundo está evoluindo junto, né? Eu acho que essa é a grande sacada aí. Maravilha. Douglas, você consegue entrar para nós mais a fundo nessa questão do termo gestão, né? Que tipo de gestão é essa que você está propondo ali? Ela vai mais para a seara financeira? Ela também pensa na questão da marca, da experiência? É gestão como um todo? Você consegue situar a gente, né? Porque tem várias áreas. A gestão, ela ramifica para muita coisa, assim como nós ali do design, tem design que vai desde design gráfico até o nosso design de sobrancelha, que o pessoal está usando o nome e a gente não autorizou, tá? Agora só
levando para nossa área hoje, por exemplo, por onde eu posso começar semana que vem, que iniciou um mês novo, e aí segunda-feira eu vou ter a oportunidade de estar começando um dia novo, planejando como que eu poderia começar hoje, sendo um escritório de arquitetura ou uma empresa aí nova, vamos dizer. Vamos por partes, então, como diria Jack, né? Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é gestão, né? É a pergunta que o Johnny fez ali. Então, a gente fez um levantamento das maiores dores, né? Como a gente estava criando esse carinho, esse presente para os nossos associados, nossos credenciados, aí a gente fez um levantamento de algumas dores deles. Então, a gente tendenciou para a melhor área de todas da gestão, que é a financeira, sem nenhum interesse, né? Sem nenhum tipo de interesse. Então, de fato, a gente tendencia um pouquinho para o financeiro, tá, Johnny? Por quê? É onde tudo estoura. A gestão estratégica, a gestão orçamentária, a gestão do PDV, a gestão de produção, tudo estoura no financeiro, tá? Então, a gente começou, né, a primeira ferramenta que a gente vai presentear aos nossos credenciados aí é uma ferramenta de gestão financeira, tá? Mas a gente precisa entender de fato o que é esse processo de gestão dentro de uma empresa. E aí vem aquele misticismo, né? Aquele medo, aquele pudor que a gente falava no começo. Eu gosto muito de historinhas, né? E de novo, vamos lá, e vocês melhor do que eu sabem disso, né? Que todo apartamento, toda casa tem uma caixa d'água, ou pelo menos deveria ter uma caixa d'água, né? Qual que é a moral da caixa d'água? Ela geralmente está num lugar de difícil acesso, tu não sabe o que tem lá dentro, tu não sabe se ela tá limpa ou se ela tá suja. Ela tem um caninho de 25 que vem lá da rede, né? Da Casan, da Samai, seja lá como é que é o nome da Sabesp, seja lá de onde que você está ouvindo esse podcast aí. Então é um caninho muito fino que alimenta a caixa d'água. Em contrapartida, no outro lado dela tem um ladrão de 100. É um cano que é 4 vezes maior do que aquilo que você está botando para dentro. E qual que é o propósito da caixa d'água, né? Que você tenha uma reserva de água para que se você tiver em algum momento uma interrupção no fornecimento ou se você tiver em algum momento um consumo exacerbado, você não sinta essa falta de água, né? Então, cara, é água na pia, é água no banheiro, na lavação, e eu sei que sai água na lavação porque minha mulher me faz lavar roupa, lavar louça aqui em casa, então eu sei que sai água lá na torneira, tá? Então, você tem uma reserva para você poder consumir. Marquem muito isso, galera. Tinha um professor meu que dizia, faça uma caveirinha aí, anota em algum papel e faz uma caveirinha. A saúde financeira da tua empresa está diretamente relacionada, né, com a quantidade de dinheiro disponível que você tem. Se você tem reservas financeiras, você tem saúde financeira. Se você não tem reserva financeira na tua empresa, você não tem saúde financeira. E o que é a gestão, então? Fazendo um paralelo com essa caixa d'água, né? Por que esse maluco está falando de caixa d'água aí? Cara, a empresa é muito parecida. Você tem uma fonte de receita que ela é incerta, né? Ah, mas eu tenho uns projetinhos vendidos lá. Tá, beleza. Se tu não vender outro projeto outro mês, tu não ganha dinheiro. E tu geralmente tem uma fonte de um consumo dessas receitas muito grande e certo, né? Que é o que são as despesas. Então, cara, daqui a pouco eu não vendi nada esse mês, mas eu tenho água, luz, telefone, internet, faculdade, estagiário para pagar, funcionários, né? Então, e a analogia, ela faz todo sentido. E o que é a gestão? Ela é a ciência, entre aspas, né? Para quem não está nos vendo, eu estou fazendo o símbolo das aspas com as mãos, né? A gestão, então, ela é a ciência que vai estudar quanta água está entrando nessa caixa d'água, quanta água está saindo dessa caixa d'água e qual que é o saldo dessa caixa d'água disponível. E esse saldo, ele é o nível de saúde financeira da tua empresa, tá? E aí, respondendo a pergunta do Ismael, cara, como é que eu posso começar a fazer essa bagaça aí dentro da minha empresa? É muito bonito, né? Mas como é que, na prática, isso aí funciona? Primeiro passo, assim, pré-requisito necessário para que você faça a gestão do teu negócio. Anotar cada centavo que entra e anotar cada centavo que sai da tua empresa. Então, cara, mas tu tá me dizendo que se eu gastar R$2 para pagar um estacionamento do dia que eu fui visitar o cliente, eu tenho que anotar? Sim, senão não funciona. Tu tá me dizendo que eu comprei uma caneta esferográfica lá e eu tenho que lançar R$1,80 na minha tabela? Sim, senão não funciona. E aí tem um outro fator bem importante, galera. Fazer gestão mais ou menos, fazer gestão pela metade é pior do que se você não fizesse nada, tá? Porque se você não tem gestão do teu negócio,
Se você tá no achismo, talvez você não seja tão louco. Então você fica, não vou fazer porque eu não tenho certeza. Agora, se você tiver uma gestão meia boca, uma gestão furada, você pode ser induzido a cometer um erro sem saber. Imagina você dirigindo à noite numa estrada com neblina. Cara, se tu tiver a 100 por hora, a chance de você sofrer um acidente é muito grande. Se você tiver a 70 por hora, 60 por hora, a chance é um pouquinho menor. Então, fazer gestão mais ou menos, cara, não faça, é pior. Então, para teu carro, espera a neblina passar para você poder dirigir ele, poder caminhar na estrada aí, tá? Então, o pré-requisito para começar na segunda-feira é pegar a tabela que a gente vai disponibilizar para vocês aí e começar a anotar, começar a utilizar ela. Quebrar esse preconceito, né, Ismael? Quebrar esse paradigma de que gestão é para empresa grande, que só empresa grande precisa ter planejamento estratégico e tal. E, assumir o controle, né? Assumir o controle. Pensem sempre no painel de controle. Lembra do avião que a gente falava no começo, cara? Todo empresário, seja ele uma equipe ou que ele tenha uma equipe, todo empresário ele precisa de um painel de controle. Se você não tem um painel de controle na tua empresa, cara, a chance de você sofrer um acidente, de novo, entre aspas, é muito grande. É muito grande. Eu costumo dizer que para outras áreas do conhecimento, a desinformação ela é menos maléfica até do que a má informação. Porque a má informação, ela te faz acreditar, você fica confiante para fazer o negócio errado. Mas assim, Douglas, você consegue dar algum exemplo para nós? O que seria uma gestão de sucesso ou algum case de sucesso? E depois eu quero que você me diga onde é que as pessoas erram, né? Onde que é o jeito que as pessoas acreditam e confiam que estão fazendo, que estão gerenciando, mas no fim das contas elas estão levantando voo, né, com o avião sem sequer saber se vai ter o combustível para chegar lá no destino, né? Eu vou propor uma inversão aí, Johnny. Eu vou começar pelas empresas fracassadas, né? Uma das coisas que o Renan e o Ismael, quando eles me convidaram pra gente gravar esse podcast, eles falaram exatamente isso. Cara, como que uma empresa de sucesso é gerenciada? Eu quero que você vá lá contar pra gente. E eu sempre gosto de levar não só o como é feito, mas também aquilo que você pode não fazer ou deveria não fazer, né? Então, sabe aquela empresa que tu passa 200 anos na frente, tu ia com o teu pai, quando o teu pai ia no Bamerindo sacar o talão de cheque dele, né? E hoje, 30 anos depois, a empresa tá do mesmo tamanho, o mesmo marasmo, não cresce. Cara, facilmente a gente consegue identificar algumas características dessas empresas. Eu costumo dizer que elas são gerenciadas ou elas sofrem, digamos assim, né, da síndrome da Gabriela. Vocês já ouviram falar o que é a síndrome da Gabriela? Gabrielão. O Gabrielão, ainda bem que não tem vídeo, né? Porque eu vou poder dançar sem vocês verem, né? Mas é mais ou menos assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Cara, tu ouve dentro dessas empresas coisas do tipo assim, ó, meu avô começou essa empresa há 50 anos atrás e ele fazia assim. Aí ele ensinou o meu pai. E aí, ó, meu pai me ensinou a fazer exatamente da mesma forma. E, cara, já tô trazendo o meu piazão aqui, ó. Meu piazão tem 8 anos de idade aqui, ó. Já tô trazendo ele todo dia pra trabalhar, na quarentena mesmo aqui, né? Não podemos sair, então não tem escola, não tem nada. Tô trazendo o Viventinho aqui pra gente ensinar ele a fazer do mesmo jeito. Cara, alguém comentou no começo, não lembro quem que era, mas a volatilidade no mercado hoje, ela é absurda, cara. Aquilo que era verdade hoje de manhã já não é mais verdade agora. Então, se você não estiver preparado para evoluir, para mudar, para quebrar aqueles paradigmas antigos, aqueles preconceitos, cara, você vai fracassar. Douglas, posso só fazer um parênteses? Tu pega um pós-pandemia, né? Deve. Exato. Pegando, e antes da gente entrar aqui na conferência, a gente estava conversando um pouquinho. E o Ismael falou também sobre uma ferramenta ali que é o Pipe, que a gente utiliza, né? O Pipefy. Porque o que eu observo, né? Eu e o Ismael, a gente visita muitos escritórios. E quando a gente entra dentro do escritório, falando sobre gestão, né? Que é o tema, é a pauta aqui, eu enxergo, por exemplo, assim, o controle, o funil de vendas que o profissional faz é escrito na parede. É uma lista na parede, né? E aí é bem o que tu falou, Douglas. Hoje a gente tem tanta ferramenta disponível na internet, né, de fácil acesso, gratuita, ou até aquela paga, mas com mensalidades super acessíveis, que, por exemplo, assim, mas por que eu vou ter um funil de vendas no meu escritório se eu não vendo produto? Cara, você vende serviço, né? Você é um vendedor. Você tem que configurar etapas, né, dentro da tua empresa, né?
fazer ali uma representação visual, né, que te dê automações também, né, para ti, cara, tu tem que saber quantos clientes tu atendeu nos últimos 2 anos, né, poder de repente reativar um cliente, poder fazer algum plano de ação em cima de um cliente antigo, né, de fato entender, poxa, quantos clientes entraram, quantos converteram, quantos eu perdi, qual que é a minha taxa de conversão em serviços que vem fazer um orçamento aqui no meu escritório. Então, só qual que é o tempo? Qual que é o tempo, projeto, né? Dentro dos... Exatamente, Isso, cara, é muito importante. Eu tava lendo um livro esses dias atrás, Renan, e eu não vou lembrar das palavras exatas, mas o livro dizia mais ou menos assim: coitado do empresário que acredita que por entender da parte operacional, ele não precisa entender de estratégia. E, cara, hoje, a gente tá gravando esse podcast à noite aqui, eu tava num cliente nosso hoje, durante a tarde, nós vamos dobrar o faturamento deles do ano passado para esse ano, mesmo em meio de pandemia e tal, os caras faturaram 80 milhões de reais ano passado, vão faturar 146 milhões de reais esse ano, e nós falávamos disso, a gente tava montando o planejamento comercial deles, e há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o planejamento comercial seria o TBT, né, o TBC, na verdade, não o TBT, o TBT é do Instagram, né? Errou! Corta. É o TBC. Apesar que é quinta hoje, né? Então, por isso, é dia de TBT. Então, cara, o planejamento comercial há 5 anos atrás era tira a bunda da cadeira e vai visitar, velho. Quem mais visita, mais vende. E hoje em dia não é assim, cara. Hoje em dia tu tem que ser estratégico. Tu tem que ter informação, tu tem que ter menos suor e mais inteligência. Eu até brinquei, né? Hoje em dia é meio perigoso brincar com isso, mas, cara, antigamente a gente atirava de metralhadora. Hoje em dia a gente tem que ser sniper. Então, ao invés de tu gastar aquela munição toda de metralhadora, cara, cada enxadada é uma minhoca, né? Então, é um tiro, é um contrato fechado. É um tiro, é um contrato fechado. É um tiro, é um contrato fechado. Isso é extremamente... O suor que tu derrama não tem nada a ver, né? Acho que tu usou até um termo, esse tempo falando um pouquinho sobre investimentos, né? Sobre o teu negócio. Que o investidor, se ele vai olhar pro teu negócio, ele não quer saber o quanto de suor tu derrama no dia a dia, né? Não, nada. Por mais que tenha sangue, suor e lágrima envolvido, cara, o investidor quer saber quanto caixa a tua empresa gera. Ele não tá nem aí se tu passou noite em claro, se tu passou dia em claro, se tu sofreu, se não sofreu, se exploda, cara. Ele quer saber de quanto caixa gera o teu negócio. Pronto. Vem de encontro para ver que todas as coisas estão fechando assim na nossa conversa, e é o que é a realidade, né? Quando você qualifica o teu cliente, esse cliente ele vai ser mais, você vai ter mais sucesso com ele. É a mesma coisa nossa quanto aos credenciados, por exemplo. Não tem como a gente ligar a metralhadora, novamente falando, e atirar para todos os lados, né? A gente tem que ir nos profissionais qualificados, nos profissionais que a gente entende que vão, que a WePlan oferece, né? A mesma coisa com o cliente. Quando você qualifica o teu cliente, quando o cliente não abre as informações para ti, para tu ter mais sucesso no teu escritório, ou ele te cozinha por muito tempo, talvez seja o momento de você entender que esse cliente não é o teu cliente, né? Mas para isso tu tem que estar seguro, por exemplo, financeiramente, para tu poder escolher o cliente, né? O problema hoje é que a gente vive com a corda no pescoço, e aí chega o cliente dita todas as regras do teu negócio, te cozinha ali porque ele não tem pressa, a pressa é tua, né? Então ele te cozinha por 2, 3, 4 meses, não consegue encerrar nada, e aí quanto que você cobrou ali já não faz mais nem cócegas, porque tu tá há muito tempo com esse cliente. E o teu tempo você não consegue medir mais em valores quanto que ele tá gerando, né? Então esse é um perigo, né? Um ponto bem importante aí de se citar. Gostaria de sugerir 1 minuto de silêncio, Ismael, pela minha arquiteta. Eu tô fazendo uma reflexão aqui que em junho desse ano faz 1 ano que a gente tá projetando a minha casa. Louco. Então, alinhamento com expectativa. Porque assim, na verdade, como eu sabia que a gente ia gravar esse podcast daqui 1 ano, então eu comecei a viver esta experiência para trazer uma experiência prática para vocês nesse Brincadeira. Deixa eu voltar aqui, Renan, antes de você ter me interrompido, né, enquanto eu falava das empresas fracassadas, por favor. Vou ficar quietinho aqui. Outra característica, galera, dessas empresas fracassadas aí é que elas são gerenciadas pela inércia. Então vocês vão ver nessas empresas que vai chegar dia 31, aí o empresário vai sentar para ver se valeu a pena trabalhar ou não.
E, cara, a gente não pode esperar, né? Eu faço questão de deixar claro que nós, gestores, somos responsáveis pelos resultados da nossa empresa, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Então, cara, no dia 1º do mês, tu precisa saber o que tu precisa fazer todos os dias para construir, veja bem o verbo que eu usei, para construir o seu resultado. Né? O resultado não é uma coisa que ele vem por osmose, não é assim, ai que lindo, deu lucro esse mês, né? Ou pior, ai meu, deu prejuízo esse mês. Cara, a gente tem que construir isso. E a gente tem que ter esse discernimento, né? E a gente não pode esperar. Nessas empresas tu vai ouvir coisas do tipo assim, ó, mas esse ano é ano de eleição, né? Não, historicamente, ano de eleição é um ano que a gente não bate as metas. Não, ninguém constrói em ano de eleição. Principalmente cidade pequena, né? Porque cidade pequena tem uma relação muito próxima com a folha de pagamento da prefeitura, né? Então, assim, meu Deus, se eleger o partido B, vamos trocar tudo, eu vou perder o meu cargo de confiança, né? Então, cara, ou pior ainda, esse ano é ano de Covid, é ano de Copa, choveu, não choveu, deu safra, não deu, a colheita foi boa, não foi. Cara, as empresas gerenciadas pela inércia são aquelas empresas que o cara sempre tem a muleta na ponta da língua. Né? E uma terceira... É o vitimismo, né? É o vitimismo, Johnny, isso mesmo. Né? E a terceira característica pra gente fechar esse tema aí, galera, são empresas sem propósito. Imagine a seguinte situação. Eu gosto bastante desse exemplo. De novo, eu e as minhas conversinhas, né? As minhas histórias. Você quebrou um dente comendo torresmo aí, né? E, cara, bem o dente da frente, assim, tu não pode nem sorrir, porque senão os teus amigos ficam te chacoteando. Você tem 2 dentistas na tua cidade. Tem um deles que faz um implante no dente, ponto. Ele resolve o teu problema. Agora você tem um outro dentista na cidade que ele te devolve a possibilidade de você voltar a sorrir em público. Ele te devolve a possibilidade de você deixar de ser chacota dos teus amigos. Ele te devolve a possibilidade de você se expor num vídeo como o Ismael se expôs, gravando um vídeo para os credenciados, para parceiros. Cara, certamente você vai no segundo, porque o propósito dele é diferente. Eu participava de uma palestra um tempo atrás aqui na cidade e o cara perguntou assim, quanto é que custa um prato feito na cidade aí? Aí a pessoa, R$12, R$15, beleza. Aí ele fez uma pergunta, como fazer este mesmo prato ser vendido por R$150? Aí todo mundo, não dá, né? É impossível, não tem como. Aí, cara, ele deu o exemplo do Outback, tu vai lá, come uma cebola e paga R$150 na cebola, né? Aí o que ele falou? Cara, o que o Outback vende? É experiência de consumo, o propósito deles é vender felicidade. Quanto que vale a felicidade? A cebola tem preço, a felicidade não tem, cara, né? O sorriso não tem, a segurança, a certeza de que você não vai mais ser chacota dos teus amigos não tem preço. Então essa é uma sacadinha também muito importante da gente lembrar no nosso dia a dia. Que experiência de consumo eu estou gerando para o meu cliente, né? Qual que é o propósito de vida? O meu propósito de vida é fazer organizações prosperarem. Então, quando vocês me convidaram para estar aqui nesse podcast com vocês, cara, eu tô deixando meus 2 filhos pequenos ali na sala, vocês devem ter escutado a barulheira que tá no fundo aí, minha esposa, né, depois de um dia inteiro de trabalho, para estar aqui com vocês. Por quê? Porque a minha missão de vida, o meu propósito é fazer organizações prosperarem. E eu acredito que eu estando aqui com vocês, falando em choro, olha, eu acredito que eu estando aqui com vocês, eu posso contribuir com isso. Então, quando você tem claro o teu propósito, até o teu poder de convencimento do teu cliente é maior, entende? Porque eu chego lá e digo para ele, cara, eu vou fazer tu prosperar. Eu não tô te vendendo uma metodologia embutida dentro de uma caixinha, né, padronizada. Acho que o Ismael também falou alguma coisa disso antes, ou o Renan, não lembro. Eu não tô te vendendo uma solução engessada que eu vendo para todo mundo. Cara, eu vou comprar o problema contigo, eu vou me comprometer com o teu problema. Então, ter um propósito claro é fundamental. Por exemplo, quando você fala em experiência, as pessoas podem identificar a experiência, talvez seja levar meu cliente num carrão ou demonstrar que eu tenho poder usando uma bolsa de determinada marca. Mas eu vejo a experiência, por exemplo, assim, o cliente ter uma experiência com um bom atendimento, vamos dizer, né? Ou com uma própria organização da tua empresa. Isso é uma boa experiência, chegar no escritório e ter aquele contato com o profissional que fala adequadamente, fala uma linguagem que o cliente entende, né? Porque isso é moldável, você tem que entender o teu cliente primeiro para depois saber falar a linguagem dele.
Então, ter uma boa experiência, o teu cliente ter uma boa experiência pode ser através do teu bom atendimento, da tua boa condução e a organização da tua empresa. Já é uma boa experiência. E a gente vende serviço, né, Ismael? Cara, quando eu vendo um produto pro cara, o cara é tácito, né, tangível, o cara consegue pegar aquilo na mão, ele sente que aquilo vale R$100, R$1.000, R$1 milhão, né? Quando a gente vende serviço, cara, infelizmente, talvez, olha a palavra, né, talvez, infelizmente, ele julga a gente nessas coisas intangíveis, tá? Porque ele vai ver como você tá vestido, ele vai ver a organização do teu escritório, ele vai ver a pastinha que você entrega uma proposta comercial, ele vai ver o sapato que você tá usando, ele vai ver o carro que você tem. Então, cara, e aí a gente tem que tomar um cuidado também, né, Ismael? Porque, assim, às vezes eu pergunto pro meu cliente qual que é o teu diferencial. Ele fala, não, eu tenho qualidade. Não, cara, é diferencial. Qualidade não é diferencial, é o mínimo. Hoje em dia é o mínimo, né? Espera, cara. É o mínimo. É o mínimo. Então, esse bom atendimento que você falou, cara, dá resposta pro cliente. Velho, isso aí. eu tô esperando faz uma semana um contato de uma grande universidade que tem campus fora do Brasil. Na verdade, é uma universidade de fora. Não sei se a gente pode citar nome ou não. Também, se não pode, se exploda, eu vou citar igual. Cara, tem um curso que eu quero pagar R$68 mil num curso pra fazer o curso. E eu mandei o WhatsApp pros caras e faz uma semana os caras não me responderam, velho. Tu acha que eu sou um lead quente ou eu sou um lead frio pros caras? Explodindo. Meu, eu bati, cara, eu tive que tomar água de tão quente que eu tava, eu acho, né? Cara, é tão difícil hoje em dia, em tempo de pandemia, quem que tá querendo estudar, quem que tá querendo investir em conhecimento, né? Ir pra uma sala de aula, cara, investir em conhecimento. Aí eu vou lá, mando um WhatsApp pro cara, viu? Ei, tô aqui, ó, olha pra mim, eu quero gastar R$68 mil num curso, tá? Que tem uma extensão em Harvard e tal, cara, massa pra caramba o curso, e aí os caras me perderam porque não me deram retorno, entende? Então, não só é um diferencial, Ismael, como eu diria que, assim, é o mínimo processo básico que você tem que entregar pro teu cliente, sabe? Esse retorno, esse bom atendimento, cara, é umas coisas idiotas, assim, mas às vezes a gente não oferece um café pro cliente, cara. Às vezes a gente não oferece uma balinha pro cliente, e olha só a sacada, tá, galera? Programação neurolinguística pura. Por que as lojas, os supermercados fazem degustação? Vocês sabiam por que eles fazem degustação? Vocês acham que é pra bonito? Sempre que você ganha alguma coisa, ou vamos transferir para outra pessoa, né? Sempre que você dá alguma coisa para algum possível cliente, algum prospect teu, inconscientemente o cérebro dessa pessoa vai sabotar essa pessoa e vai dizer, tu tá devendo alguma coisa para ele. Então a oportunidade de você fechar com ele é muito maior. E aí eu vou usar de novo um exemplo, cara. Eu conversava um tempo atrás com algumas arquitetas e elas me falavam o seguinte: Douglas, eu não dou ideia nenhuma enquanto eu tô fazendo briefing com o cliente, porque ele tem que pagar para ter acesso a isso. Cara, eu disse, gera valor, né? Jamais eu vou te contratar, velho. Eu jamais vou te contratar. É o gatilho. Pode falar, Johnny. É o que você falou ali, Douglas, é o gatilho da reciprocidade, né? Exato. E, cara, então, assim, isso é instintivo, técnica, né, do ser humano. Desculpa, Johnny, até a própria competência técnica, né, cara? Como é que eu vou contratar um profissional para pagar 30, 40 mil reais num projeto se ele não me passou segurança da competência técnica dele, cara? A gente fala muito isso na consultoria, assim, a gente sempre brinca, né? Cara, se tu não me contratar para fazer consultoria da tua empresa, mas pode ter certeza que se tu anotar tudo que a gente conversou no dia que eu fui te visitar, tu não precisa me contratar. Porque eu te entrego toda a estratégia para você no dia. A sacada galera, e aí prestem muita atenção nisso, a sacada o cara não sabe como fazer. Aumentem o volume. O cara não sabe como fazer. Exatamente. Viu? Mas é exatamente tira isso. Tira um print do rádio aí agora. Você entregar, a gente vem falando sobre isso, você entregar tudo que tu sabe nos primeiros contatos, isso pelo contrário, isso vai cativar o teu cliente, né? Porque ele vai entender que ele está contratando alguém melhor do que ele na função que você foi proposto para contratar, porque senão não adianta, não vale a pena para o cliente. Ele pode ir na rede social, ele pode ir no YouTube, pegar ideias. Então, se ele já contratou um profissional, é o teu momento, né?
de se vender, e aí toda essa questão que a gente já vem trazendo, né? Tu se torna desejável quando você mostra essa capacidade técnica, esse padrão, esse profissionalismo. Talvez a palavra que você usou antes, que eu gostei bastante, é o profissionalismo, né? E, cara, respeita, exatamente. E se tu se torna desejável pelo cliente, quem faz preço é você, não o cliente. Então, cara, a tua margem de lucro vai lá em cima. Aí tu pode se dar o luxo de cobrar R$400 a hora. Cara, é muito comum, mais do que vocês imaginam, tá? O empresário ter medo de cobrar. Cara, empresário não pode ter medo de ganhar dinheiro, cara. Se o teu objetivo né? Eu imagino que vocês saem da faculdade lá pensando, um dia eu vou ganhar R$40 o metro quadrado, né? É bem comum vocês cobrarem por metro quadrado na área de vocês, né? Um dia eu vou ganhar R$40 o metro quadrado. Cara, agora a gente tem que pensar em cobrar 80. Quando você atingiu 80, você tem que atingir 100 e 200 e, cara, vamos te dizer uma poetisa do Brasil aí, né? Vamos deixar a meta em aberto e quando nós atingirmos, vamos dobrar a meta, cara. Isso é mais um tabu, né? Literalmente. É mais um tabu que ganhar dinheiro é quase um pecado, né? Exato. E eu vejo que no exterior, assim um pouco mais país de primeiro mundo e tal, isso não é nada mais do que o pagamento pelo teu esforço, enfim. Exato. Isso é enaltecido, né? Enquanto que aqui ainda fica naquele âmbito lá do esse cara, que caminho que levou ele a ganhar tanto dinheiro, enfim, né? E até quem ganha dinheiro se sente mal por ganhar dinheiro, né? Então, Johnny, eu queria resumir esse take aqui, né? Essa parte que o Douglas falou, então, que eu estava aqui ouvindo atentamente, que promover uma boa experiência, de fato, é você proporcionar informações enriquecidas, né? E realmente que são úteis, que é útil para o teu cliente, né? De maneira prática e fácil. Então é aquilo que a gente vem falando bastante, né, Ismael? É abrir o jogo, cara, é entregar tudo. Olha só a sacada do que é você inovar num modelo de negócios. Toda segunda-feira de manhã eu recebo na minha casa uma cesta de frutas orgânicas. Cara, olha que puta experiência de consumo. Opa, desculpa, escapou. Olha que baita experiência de consumo, cara. É uma surpresa, eu nem sempre sei o que vem na cesta. Vem umas coisas que talvez eu jamais teria coragem de comprar. Olha a comodidade, cara. Eu sou, né, quem me conhece, eu sou pai fresco, tenho um filho de 1 ano, um filho de 4 anos, então a gente quer dar pra eles o melhor, né, e tal, em quesito de alimentação e tal. Cara, olha que baita experiência de consumo. O produto é o mesmo, fruta orgânica. Só que, olha só, eu não preciso sair de casa, eu não preciso ir lá na fruteira, eu não preciso ir no mercado, eu não preciso olhar pra cara do caixa do mercado, que a primeira coisa que ele me pergunta é: o senhor vai levar a compra do senhor? Eu digo: boa tarde, boa noite, você tá bem? Tudo certo? Pode ficar tranquilo que eu levo a minha sacolinha, sabe? Então, cara, isso é uma experiência de consumo. E será que o teu cliente não está disposto a pagar muito mais caro por uma experiência de consumo do que simplesmente um projeto 3D por metro quadrado, né? E aí, vamos deixar aí no ar para vocês filosofarem a respeito disso, para vocês refletirem a respeito disso. E, cara, a gente se olha muito como empresário e esquece de se colocar no lugar do cliente. Quem paga a conta, no final das contas, sempre é o cliente. Será que o teu cliente não queria comprar uma administração de obras ao invés de comprar um projeto? Cara, talvez isso seja uma experiência de consumo. Talvez isso é uma coisa que vai te gerar diferenciação, que o Renan falava antes. Então, cara, quando a gente faz mais do mesmo, a gente tá fadado a ser só mais um no mercado. Quando a gente consegue entregar experiência de consumo, quando a gente consegue entregar diferenciação pro mercado, a gente se torna... Cara, olha como é que as coisas são, né? O Douglas, ele deu aquele exemplo da questão das frutas orgânicas, né? Cara, eu me vi agora quando eu chego no caixa e eu vou passar, por exemplo, umas bananas lá, e a mulher me pergunta assim: tá, mas a banana é a nanica, é a prata ou a da terra? Isso, Renan, que eu lembro qual que é. Nossa Senhora. Isso que tu é bonito, Renan. Imagina eu que sou feio, cara. Isso, cara, tu devia considerar, uma cantada isso, cara. Eles nem olham na minha cara, porque eu sou feio. Eu vou saber qual que é, cara. Peguei a banana lá, caramba. E o Renan mais desligado saber que coisa da banana tá pensando na gestão 4.0. Olha lá,
Cara, larguei de E uma coisa, certeza, é a mais barata, né? Que nada, segue o baile. Viu? Esquecemos Mas é de falar isso aí. de como empresas de sucesso são gerenciadas. Podemos falar disso. Essa é a pergunta do momento, porque a gente falou muita coisa, né? Que, enfim, falou dos erros, enfim, se aprende com os erros e tal. Mas explica para nós aí, a gente quer saber a parte boa do negócio agora, gente, né? Como seria uma gestão de sucesso, como que ela funciona. E aí tem o oposto, então, do que a gente falava antes, né, galera? Que são essas empresas de sucesso, que também facilmente você consegue criar uma correlação, você percebe algumas características extremamente peculiares nessas empresas de sucesso. Quais são essas empresas de sucesso? Aquela que tu passa hoje, o cara já aumentou, passa amanhã, ele já tá num lugar diferente porque ele precisou crescer mais e o cara consegue trocar de carro e viagem pra Europa com a família. E, cara, pessoa de sucesso, sabe aquela pessoa que é bom estar perto de você, assim? Aquele empresário que tu pagaria pra ir a uma palestra dele porque ele sempre tem alguma coisa bacana para acrescentar na vida, né? Então, essas empresas de sucesso, a gente vê algumas características também bem marcantes. Primeira delas, pessoal, metodologia de gestão. E apesar do nome parecer algo muito longe, muito fora da nossa realidade, é algo extremamente simples, cara. Um simples 5W2H, um plano de ação que a gente aprendeu na faculdade, lá nas aulas de teoria da administração, lá, já ajuda a gente. O que é um método de gestão? É algo que vai fazer você canalizar a sua energia para você apagar incêndio o dia inteiro e focar alguns minutos em coisas que são estratégicas e vão ajudar a construir o teu resultado. Então, cara, eu li há esse tempo atrás as 4 disciplinas da execução e ele fala muito isso do vórtice operacional, né? E vocês também comentavam isso indiretamente no começo do podcast aqui, né? Que a gente tem uma tendência de entrar num aspiral vicioso, né? Num vórtice, num tsunami ali, um furacão, não um tsunami. O tsunami é na água, né? Agora eu faltei nas aulas de geografia. Tu tem uma tendência de entrar naquele tornado operacional ali e tu fica o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo pepino. Às vezes até por ter medo da parte estratégica. Então uma metodologia de gestão é algo que vai fazer você parar o que você está fazendo e olhar para o teu planejamento e ver, opa, isso aqui é estratégico, isso aqui vai fazer com que eu chegue mais próximo das minhas metas, isso aqui vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, isso aqui vai fazer com que eu tenha mais clientes amanhã. Então você deixa aquele pepino do lado e vai focar em coisas que te trazem mais resultado. Então isso é uma metodologia de gestão. Outra coisa bem importante, galerinha, são os indicadores de performance. Eu costumo dizer que os indicadores de performance, tanto operacionais quanto financeiros, eles são os dedos duros do processo. Lembra do nosso painel de controle que a gente falava do avião no começo desse podcast, né? Que já tá com umas 3h30, mais ou menos. Era pra gente gravar em 30 minutos, já tá umas 3h30 de podcast. Já tá um voo internacional, né? Já tá um voo... Ponte aérea Rio-Paris, que delícia. Então, o indicador de performance, ele é o dedo duro do processo, né? Imagina você pilotando o teu avião e imagina o teu marcador de velocidade. Cara, se tu estiver perdendo velocidade ou estiver numa velocidade muito baixa, tu tem que criar alguma ação corretiva, né? Sei lá, acelerar, não sei como é que faz com o avião, se ele acelera, se ele bota mais força nos motorzinhos, não sei qual que é o verbo que nós vamos usar aí, mas se tu tá muito devagar, cara, acelera o negócio, né? Ou, tu tá voando muito baixo, vamos bater numa montanha, então vamos puxar o manche para trás, vamos fazer o negócio subir, entende? Então o indicador de performance, ele é aquele painel de controle que vai te auxiliar na condução da tua empresa. A gente costuma falar bastante isso também, galera, né? O Ismael perguntava antes dos primeiros passos. Então, cara, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário dentro de uma empresa, a primeira etapa sempre é conhecer a realidade atual, conhecer intimamente o atual cenário econômico e financeiro da tua empresa. Depois, o segundo passo é projetar, então, essa melhoria, tá? Então, esse indicador de performance, ele te ajuda nesse processo, em você conhecer intimamente o atual nível de saúde operacional ou saúde financeira da tua empresa, para depois você projetar um cenário ideal, para depois você projetar estratégias que vão te levar até esse cenário atual, tá?
E a terceira característica que a gente tem dentro dessas empresas de sucesso, pessoal, é o propósito que a gente falava lá no primeiro, né? Quando a gente falava de empresas que não são de sucesso, empresas fracassadas aí, né? Então lá é a ausência de propósito, aqui é a presença de propósito. Cara, tudo fica mais leve, assim, né? Quando a gente passa a entender a nossa missão empresarial, cara, não tem tempo frio, não tem muleta, não tem desculpa, né? Cara, quem me conhece sabe que às vezes a gente chega a trabalhar 20 horas por dia, sem exagero, não é figura de linguagem, é literalmente trabalhar 20 horas por dia. E às vezes as pessoas perguntam assim, cara, tu não cansa? Cansa, mas quando tu tem bem claro o teu propósito e quando você consegue comunicar isso pro mercado, e mais do que isso, tá, galera, não é só comunicar pro mercado, é alinhar com o mercado, fica tudo muito mais leve, né? E aí vem um bônus track, né? Quem é mais velho aí lembra que a gente comprava CD e tinha 14 faixas mais o bônus track, né? O que é inovar, cara? Né? E as pessoas acham que inovar está muito relacionado com tecnologia. Cara, não tem nada a ver com tecnologia. Quer dizer, vamos lá, a tecnologia ela ajuda pra caramba nesse processo de inovação, né? Mas inovar é simplesmente você resolver uma dor do mercado. Cara, a WePlan é um exemplo fantástico de inovação. O mercado tinha uma dor. O mercado não aguentava mais ter que gerenciar 22 profissionais diferentes, um culpando o outro. Não, mas é culpa do encanador? Não, é culpa do marceneiro? Não, é culpa do cara que fez a pedra? Não, é culpa da cuba que veio da fábrica torta, né? Então, cara, o mercado tinha uma dor. Eles queriam comprar uma solução completa, né? Do projeto à execução, à instalação. Cara, o WePlan ouviu essa dor do mercado e inovou. Né? A gente falava de inovação em modelo de negócios antes da cesta de frutas orgânicas que eu recebo aqui em casa. Cara, quer um exemplo melhor que a WePlan de inovação? A WePlan foi lá no mercado e perguntou: ei, mercado, o que está doendo para vocês? Olha, eu não aguento mais ter que contratar 22 profissionais para fazer uma cozinha na minha casa. Resolva essa dor para mim. O que a WePlan fez? Disse: fica tranquilo, meu querido, vou resolver para você essa tua dor. Então, a WePlan é um exemplo de inovação que está extremamente conectada no mercado. É bem legal. E se você consegue resolver a dor do mercado, você está inovando. Quando você cria alguma coisa que não é vendável, digamos assim, né? Quando você não consegue ganhar dinheiro com isso, cara, é só uma invenção. Invenção não tem valor. Inovação tem muito valor. Cara, muito legal isso que tu falou, Douglas. A gente fala com muita frequência isso, já falamos aqui no podcast também, né? Sobre a tecnologia, que ela é um meio e não um fim. Então, inovar não tem nada a ver com isso, cara. O simples faz tu questionar algo que já existe e tu trazer de uma forma mais eficiente, né? De uma forma respeitando mais o tempo das pessoas, respeitando o bolso das pessoas. Cara, isso já é uma inovação, né? Pegar algo que já existe e tornar ele mais eficiente. Então, muito legal aí, cara, essa tua colocação sobre inovação. Cara, Uber, né? Uber, Netflix, Airbnb, são coisas muito presentes no nosso dia, né? A Netflix, eu sou apaixonado pelo case da Netflix. Não sei se todo mundo tem conhecimento. Tô lendo o livro, Douglas. A Netflix surgiu... a Netflix surgiu de uma dor do cara que não aguentava mais pagar multa por devolver atrasado o DVD. Então o cara alugava o DVD na sexta-feira. Porra, eu também entreguei a idade agora, né? O cara que sabe o que é alugar um DVD na videolocadora, ele tem no mínimo... Não é mais a primeira fervura, né? Não é a primeira fervura. Pior ainda, né, Renan? Na época que tinha que rebobinar a fita, senão tu ganhava multa por não ter rebobinado. A canetinha Bic encaixava bem certinho, né? Tem que entregar na segunda, entregava na terça, tomava uma multa, né? Isso é problema de DNA, né? Data de nascimento muito antiga. Então, o cara tinha uma dor, ele não aguentava mais pagar multa por devolver atrasado o DVD. Olha a sacada que ele teve, cara. Ele falou com o carteiro lá e falou: viu, eu vou deixar aqui na minha caixinha de correio o DVD e tu leva na locadora. Claro que isso é nos Estados Unidos, né? Se fosse aqui, o cara levava até a caixinha do correio, né? Mas, tudo partiu de uma dor do mercado, cara. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Quantas vezes você... Desculpa, Johnny, só para acabar. Quantas vezes você, arquiteto, perguntou pro teu cliente o que tá doendo para ele? Né? Ou quantas vezes antes de fechar um projeto você perguntou para ele, você fez esse briefing, ou às vezes nem com um cliente teu, mas às vezes com o mercado mesmo, com um possível prospect, com um lead. Cara, o que você gostaria de ter de solução quando você contrata o projeto da tua casa? Cara, essa resposta, ela é matadora para tu ser assertivo. Qual que é o teu problema, né? Qual que é o problema que você tem que Exato. eu
preciso resolver, né? Que tu precisa resolver e tu buscou até o profissional, né? A inovação, ela é mais simples do que as pessoas imaginam, e ela é tão simples que as pessoas se dão conta depois, como eu não pensei nisso antes, né? Como essa sacada, ela estava aqui embaixo do meu nariz e eu não vi isso. Então, assim, é muito difícil hoje existir uma inovação que traga muita coisa nova, invenções do zero, digamos assim. As inovações dos tempos de hoje, elas são muito mais questões de processo e modelo de negócio, ou seja, fazer diferente aquilo que estava sendo feito, porém com base na tecnologia, ou seja, usando a tecnologia como meio, como o Renan falou. É o caso do Airbnb. Airbnb não inventou a casa com um quarto sobrando. Eles não constroem isso. Isso já existe. Airbnb não inventou o cliente que tinha uma necessidade nova. Isso já existia. Eles só fizeram com que esse tipo de locação de imóvel, né, esse tipo de estadia ali, que era mais simples, mais rápida, fosse feita de um jeito diferente. E usaram a tecnologia para conectar quem tinha um problema para conectar para a solução. Então, assim, as invenções de hoje, né, a inovação de hoje, ela é muito mais fácil, né, até para o arquiteto pensar em, como é que eu vou inovar no meu negócio, como que eu começo inovação na minha empresa, enfim. A inovação, então, ela está muito mais palpável do que as pessoas pensam, porque são maneiras de se fazer as coisas diferentes, né? O Renan não vai conseguir hoje chegar no mercado fazendo disrupção desde a indústria até a ponta lá, um arquiteto por meio de realidade aumentada, que nunca ninguém viu, uma coisa totalmente diferente. Não, ele vai reunir muita coisa que já existe, porém vai propor uma maneira nova de se fazer isso, né? Isso. Exatamente. Vou comentar uma analogia aqui que eu aprendi há muito tempo atrás na escola ainda. A gente estava falando sobre tecnologia e o professor comentou que usou o exemplo, tecnologia é você pegar um lápis, que antes ele só era um lápis para escrever, e alguém inventar uma borracha para ficar em cima do lápis. Então, legal. Escrever e já apagar com a mesma ferramenta. Então, tecnologia não é só aquela coisa assim, vou ter que precisar investir, máquina nova, equipamento mais potente. Cara, tecnologia realmente você pegar e fazer, tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser rápida, né, Douglas? Agora, falando sobre saúde financeira, que você já passou para nós aí, quando você está com uma decisão para tomar que vai mudar o rumo do teu escritório, por exemplo, você precisa tomar essa decisão o quanto antes, né? O mais rápido possível, que é um exemplo que a gente vem trazendo da WePlan, né? É uma nova fonte de receita para o escritório, e que você realmente precisa dela, né? Quem que vai dizer que não precisa de dobrar o seu faturamento sobre um cliente, né? Então, usar realmente dessa inteligência para parar e pensar e analisar realmente sobre as oportunidades que aparecem, né? Além de você adicionar mais uma fonte de receita, você está levando benefício financeiro também para o seu cliente. Cara, é uma máxima que a gente usa aqui no escritório, né? Se você não tá crescendo, cara, você tá morrendo, né? E esse viés, assim, né? Essa cultura organizacional de inovação, ela tem que estar presente o tempo inteiro, né? Porque senão existe uma tendência de estabilização e, cara, quem não tá crescendo tá morrendo. Porque tá vindo... pode ter certeza que o que a gente tá fazendo hoje tem um chinesinho de 12 anos que faz 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, né? Cara, tem um computador que vai fazer daqui a pouco, então você tem que estar na mesma velocidade que as coisas mudam no mundo, a gente tem que estar evoluindo também para estar conectado e continuar sempre sendo uma experiência de consumo, sempre sendo algo inovador, né, para o nosso cliente, né? Caras, Douglas, assim, então a gente queria agradecer o teu tempo, né? A gente sabe que é difícil aí fazer o terceiro turno, né? E ainda assim ter toda essa exposição que você teve aí conosco, essa aula que você deu para nós aí, mais que descontraída. Eu acho que assuntos assim, né, que eu acredito que a maioria das pessoas até torce o nariz, né, para receber esse tipo de conteúdo, você tem que encarar de uma maneira mais descontraída, porque aquilo que você falou,
geralmente é ortodoxo, é uma coisa muito engessada, muito chata, envolve matemática, aí eu tô fora, né? Então, eu acho que a gente só tem a agradecer e a gente queria retribuir, deixar um espaço para você passar os teus contatos, aonde que o pessoal te encontra, fala um pouco da tua empresa e o que ela faz. Galera, sem palavras para agradecer vocês pela oportunidade aí, espero de alguma forma ter contribuído com a vida pessoal de vocês, com a vida profissional de vocês. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradecer o Johnny, agradecer o Ismael, o Renan, o Diego também, que não pôde estar com a gente hoje aí, mas que são profissionais que eu aprendo muito todos os dias, né? E falar do Douglas é um pouquinho difícil, porque eu nem sei de qual CNPJ te falar, né? Eu brinco sempre que eu sou um serial empreendedor, empreender é minha paixão, cara. Mas o nosso foco sempre foi na área de gestão aí. Nós temos 2 principais negócios hoje, né? E um deles, até por isso que a gente tem essa conexão com a WePlan, nós somos responsáveis pelo financeiro da WePlan, né? Nós terceirizamos, a gente faz esse trabalho de... tecnicamente a gente chama de BPO financeiro, porque a gente pode cobrar mais caro, né? Sim, mas sim. Basicamente... Deixa um cupom de desconto aí, Douglas. Em inglês, né? É mais chique. É mais chique. Use o cupom Douglas é bonitão que você vai ter 10% de acréscimo, porque é uma inverdade isso. Então tá bom. Então, nós somos responsáveis pelo financeiro da WePlan, aí eu, Douglas Gaio, a Jaqueline também, minha sócia, quem operacionaliza o financeiro da WePlan, né? Então, sobra muito mais tempo para a WePlan pensar em coisas estratégicas ao invés de ficar fazendo o trabalho burocrático do dia a dia, né? E a gente consegue entregar um financeiro estratégico, né? Muito mais além do que simplesmente fazer um controle de um contas a pagar, de um contas a receber, de um fluxo de caixa. A gente consegue entregar gestão para vocês, né? Então, acho que esse é o grande diferencial, por um preço muito mais barato do que você fosse contratar alguém para fazer isso exclusivo para a tua empresa, né? E, cara, além disso, a minha paixão é esse cargo que a gente atende hoje, que a gente atua hoje em dia aí, né? Trabalhando com estratégia, inovação e finanças aí dentro da Zup, onde a nossa missão é fazer a empresa de vocês prosperar cada vez mais. Então, eu sou o @Douglas_Gaio, né? Fico à disposição aí, os meninos têm meu WhatsApp, tá à disposição de vocês, qualquer um que quiser aí, depois Renan, Ismael, pode passar sem medo de ser feliz aí, se a gente puder contribuir com alguma coisa para fazer o negócio de vocês crescer, ficou estranha essa frase, né? Mas para fazer a empresa de vocês crescer, fazer o negócio de vocês prosperarem aí, contem comigo sempre, porque a gente vai estar sempre à disposição de vocês aí. Foi uma honra, senhores, foi uma honra servir com vocês aí. Show, Douglas. Obrigadão aí mesmo, cara, por ter aceitado o convite. Obrigado aí por compartilhar todo esse conhecimento, né? De uma forma, como o Johnny falou, muito, muito boa de se ouvir, assim, né? Usando umas analogias bem legais. Então, obrigado mesmo aí, cara. Valeu. Eu tô com mais uma lista aqui de uns 10 tópicos que eu gostaria de conversar e que o Douglas respondesse, mas a gente vai ter outras oportunidades, senão a gente vai falar muito aqui. E agradecer muito o Douglas, a gente aprende a cada historinha, a gente aprende um pouco mais. E agradecer novamente o Johnny aí por se disponibilizar sempre que a gente precisa. E vem mais novidades por aí, vem mais convidados bem especiais. A gente está selecionando aí realmente um time que vai trazer muito conteúdo relevante e vai contribuir muito no seu dia a dia aí. Nenhum deles é tão bom quanto eu, tá, pessoal? Já vou antecipando. Vou lançar um desafio, então. Se esse podcast tiver mais de 1 milhão de views aí, não sei se a gente chama de views, eu acho que é de listening, né? De ouvintes aí, a gente volta. Vamos fazer Vamos patrocinar esse aqui, Douglas. Essa corrente, vamos fazer essa corrente aí, conversa com o vizinho, papagaio, periquito, fala pra todo mundo desse podcast aí, que se a gente chegar a 1 milhão de ouvintes aí, eu volto pra gente falar mais sobre essas 19 perguntas que o Ismael tem pra gente aí. Maravilha. Beleza, galera? Estamos sempre juntos. Contem sempre com a gente aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Agradecer também, né, a pessoa mais especial desse podcast, que é você que está ouvindo aí, né? Eu acho que a gente só está aqui por você. Se não fosse por você, a gente não estaria aí. Então, agradecer por você ter ficado essa 1 hora e pouco com a gente aí. Isso aí, valeu. Valeu. Até mais, galera. Abraço. Até. Valeu. No começo eu estava preocupado com a bateria, depois eu fiquei preocupado com o cartão SD do telefone. Você vai... eu também tô nessa, eu acho que eu tenho 20% de bateria aqui.
Não me faça isso. Ó.